Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um ao vivo aqui da Locus Online. Você é o nosso convidado para nos assistir e mandar a sua pergunta. O nosso convidado de hoje é advogado, gestor privado e coordenador regional do Partido Novo. O Partido Novo, que nasceu lá em 2011, teve o seu registro confirmado pelo TSE em 2015. Com ideias liberais, é diferenciado por diversas práticas e exigências aos seus filiados. Apesar de ser um partido com vida nova, já concorreu a uma eleição presidencial no ano passado com o então candidato à presidência da República, João Amoedo. Possui 4 vereadores, 8 deputados estaduais, um governador e 12 deputados federais. Para conversar com a gente e contar um pouquinho sobre o Partido Novo, quem está aqui conosco na bancada é Piero Pauleto da Costa, juntamente com os meus colegas César Augusto Cavazola Júnior e Gesael Duarte. Muito boa noite, Piero, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Thaisa, Gesael, César, boa noite à audiência, é um prazer estar aqui. E gostaria de agradecer o espaço que vocês estão dando aí para a gente falar um pouquinho do Novo. Muito bem. Piero, na sua opinião, qual é o diferencial do Partido Novo? Quando o assunto é política municipal em específico. Passo Fundo já tem um representante oficialmente registrado? Você tem como falar pra gente quem são essas pessoas? Enfim, já tem uma sede? Como é que está a situação do Partido Novo aqui em Passo Fundo? O Novo, eu preciso explicar para quem ainda não sabe que o Novo não usa fundo partidário e fundo eleitoral. Então a gente tem essa limitação da escassez. A gente não usa nenhum fundo proveniente de impostos. A gente sobrevive com a contribuição dos filiados, que vira em torno de R$30 a cada pessoa. Aqui em Passo Fundo hoje a gente tem cerca de 100 filiados mais ou menos. Estamos na busca dessa meta de filiações de 150 até a metade desse mês, até dia 15, temos mais uns 10 dias para alcançar isso. E por que eu digo isso? Então a gente precisa pensar racionalmente em como investir esses recursos que são escassos. Não faz sentido a gente ter um diretório municipal em Passo Fundo tendo algum custo de locação ou alguma pessoa para atender o público se a gente não vai concorrer em 2020. Então, assim, para concorrer tem que ter esse número mínimo de filiados, que seria 150. 150, isso. Então, assim, a gente vai ter um diretório municipal se a gente alcançar as metas. Uma delas, a mais próxima agora, é de 150 filiados. Tem algumas metas financeiras. A gente precisa ter representantes alinhados para compor o diretório municipal. Então, assim, alcançando tudo isso, nós teremos diretório para poder concorrer em 2020 em Passo Fundo. Se não concorrermos com vereador e prefeito em Passo Fundo, não teremos diretório. Então, hoje, a gente tem vários filiados aí em Passo Fundo, estamos batendo mais ou menos em 100 filiados hoje, pelos meus cálculos. Amanhã a gente vai ter um número mais aproximado, mas a gente não tem um presidente do partido. Quem hoje fala institucionalmente pelo Novo na região sou eu. A gente tem, além da estrutura do diretório estadual lá, que é composto por 5 pessoas, vale lembrar que nenhuma delas é remunerada, assim como eu não sou remunerado também. A gente tem 8 coordenadores regionais no interior. Eu sou um aqui para Passo Fundo, Carazinho, não me toque. São 115 cidades que eu coordeno. Então, Piero, deixa eu te interromper, eu quero fazer uma pergunta. Você tem traçado o perfil do pessoal que é filiado aqui em Passo Fundo? E uma segunda pergunta, você sabe se essas pessoas têm pretensões políticas aqui ou só são apoiadores mesmo do partido? A gente tem algumas pessoas que na conversa, nas nossas reuniões, têm disposição para participar da eleição. Alguns nomes para vereador que vão, se a gente alcançar essas metas, provavelmente se inscrever no processo seletivo. A gente faz o processo seletivo. E o perfil do filiado do Novo eu acho que eu sou um cara representativo do perfil. Então vou falar um pouquinho de mim rapidamente para vocês entenderem. Eu sou um cara que sempre fui muito indignado com a política. Até conhecer o Novo, nunca tive disposto a estar afiliado em nenhum partido. Então é um cara que provavelmente não era filiado a nenhum partido antes de ser filiado ao Novo.
É um cara que trabalha em iniciativa privada, apesar de a gente ter algumas pessoas que são da iniciativa pública, mas empreendedor, advogado, sou médicos, temos alguns, enfim, eu acho que são pessoas majoritariamente de iniciativa privada, pagadores de impostos, indignados com o tanto que a gente paga aqui no Brasil de impostos e o tão pouco que a gente recebe. Você acha que a única forma de participar da política é dentro dela, dentro do sistema? Porque a discussão que a gente tem sempre, né, é que você colocar uma pessoa boa no meio de um sistema que, pelo menos que se tem notícia, é um tanto corrompido, sim, pode ser um problema para esse cara de bem, né? Como é que você vê isso, que a única forma de participação na democracia é por vias políticas? Ou... Eu acho que a principal forma de participação é sempre procurando nos manter informados do que está acontecendo na política nacional. Eu acho que algumas gerações que a gente teve antes da nossa aí acabaram terceirizando essa responsabilidade da política. E a gente acabou num ponto quase de não retorno. A situação brasileira hoje está caótica, a gente está em vias até de, se não passar uma reforma da Previdência, a gente não tiver outros mecanismos para conter os gastos elevados no Brasil e diminuir o tamanho dessa máquina gigantesca, a gente corre um risco enorme de o país quebrar. Então eu acho que o principal é o cidadão se manter informado. Um dos meios para isso, para a gente atingir uma mudança na política que é necessária, um dos caminhos mais rápidos e absolutamente necessários é participando da política, inclusive se filiando em algum partido, seja se o cara acredita que o Novo é a melhor plataforma ou alguma outra, mas eu acho que o fundamental é a gente estar participando. E também eu queria registrar aqui que eu acho primordial esforços como o de vocês aqui, que é garantir uma informação de qualidade e sem interesses misturados. Eu acho que a informação, a batalha de informação é a mais importante. Então, assim, ter veículos que não são as grandes mídias que até pouco tempo atrás recebiam valores estratosféricos do poder público, é muito importante para manter a gente informado com informação de qualidade. Muito bem. Piero, para você que está chegando agora, nós estamos com Piero Paulito da Costa, o coordenador regional do Partido Novo. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda que a gente vai responder para você, tá bem? Eu queria saber, na sua opinião, como que o Novo Nacional enxerga cidades como Passo Fundo? A nossa cidade é importante para a sigla, na sua opinião? Passo Fundo é muito importante para o Novo. Passo Fundo e cidades com o mesmo perfil. Eu acho que assim, lá na nossa listagem, na nossa tabela de cidades, a gente separou aqui no Rio Grande do Sul cidades foco e cidades aposta. Cidades foco são as cidades com 300 mil habitantes para cima. E isso também vem ao encontro daquilo que eu estava falando antes da escassez de recursos do Novo. Então, assim, o Novo é uma instituição, é uma marca, a gente valoriza muito quem está dentro do Novo, a gente faz processo seletivo para que os candidatos, ao longo do tempo, as pessoas percebam, desde que começou o Novo, a gente ainda é um partido recente, mas a gente pensa que daqui talvez 15 a 20 anos as pessoas olhem e vejam assim, o Novo, os candidatos do Novo, os eleitos do Novo sempre deram certo, foram bons parlamentares, bons governantes. Então a gente pensa na marca do Novo na instituição. E pensando nisso, para ter um crescimento sustentável, mas um pouco mais robusto, a gente pensa também no tamanho da cidade. Então, será que faz sentido um diretório com 5 pessoas lá, mais 8 coordenadores aqui no Rio Grande do Sul, a gente abrir para quantas cidades no Rio Grande do Sul? A gente tem 497 cidades. Eu acho que um vereador, um prefeito numa cidade maior, como é Passo Fundo, vai conseguir mostrar mais o trabalho do Novo. E considerando também que a nossa crença que a principal forma de mudar o país realmente é na Câmara Federal. A gente acha que deputados federais, um deputado federal tem
um poder muito grande nas mãos e a mudança começando por lá consegue espraiar por todo o Brasil. Então, assim, um deputado federal tem muito mais força para mudar o Brasil do que talvez muitos vereadores. Então, a gente foca um pouco mais em cidades maiores, até porque em 2016 a gente teve 5 cidades concorrendo, era a primeira eleição. Nós estamos agora indo para 2020, nós vamos ter cerca de 60, talvez mais cidades. Já foi um crescimento bem legal. Talvez em 2024 a gente consiga ir para, sei lá, 300 cidades. E aí sim, as cidades ainda menores que Passo Fundo vão ter oportunidade também de participar das eleições. Mas Passo Fundo, sim, pelo porte, é uma cidade muito importante para o Novo. Piero, nós temos aqui interação do público. Olha, tem uma pergunta. O Novo defende a reforma da Previdência neste modelo apresentado? A gente acha que a reforma é técnica, é muito boa. Algumas questões, por exemplo, que o Novo acha que poderiam ser diferentes idade mínima poderia ser igual para homens e mulheres, a gente acredita nisso. Mas em virtude do momento, a gente precisa aprovar isso quanto antes. Cada dia, cada mês que a gente demora a mais para aprovar a reforma é um peso a mais para o Brasil. Então, a gente está dando total apoio a essa reforma desenhada pelo Paulo Guedes e achamos que é bem próxima do necessário e defendemos com todas as forças que ela seja desse montante acima de 1 trilhão de reais. Nós temos mais uma pergunta aqui do Ricardo Prigol. Gostaria de saber como o Novo faz a escolha de novos filiados ao partido. Se é como os partidos convencionais ou se há pré-requisitos dentro dos ideais do partido. Eu acho que essa pergunta foi feita com cara do Novo, hein? Ela é meio direcionada já, essa pergunta aí. Ontem nós tivemos um evento aqui em Passo Fundo, um evento com o deputado Giuseppe Riesgo, né? Em que inclusive a Locus esteve presente, que foi explanada, então, a forma de filiação ao Partido Novo. Mas é importante, porque é uma forma diferenciada que outros partidos certamente não fazem, né? Eu gostaria então que você, aproveitando a pergunta do nosso espectador Ricardo, você explicasse um pouquinho isso para as pessoas. O Novo, a gente desenhou um partido olhando os outros, no que os outros falhavam. Então, assim, a gente tem inúmeras diferenças. Uma é aquela de não usar dinheiro público, a outra é a questão do filiado. A gente tem processo seletivo para candidato, mas o filiado também precisa estar dentro de um padrão. O nosso padrão é ser ficha limpa. Então todos os filiados do Novo são ficha limpa. A gente acha que desde o filiado, que é o cara que é o motor do Novo, é o cara que faz o Novo crescer, que faz o Novo expandir. Eu sou assim, absolutamente o perfil do filiado do Novo. Um cara que é da iniciativa privada, que está indignado com o tamanho dos impostos que a gente paga, e sou um simples filiado. Hoje eu estou na condição de coordenador porque na região aqui faz mais tempo que eu sou voluntário. Então participei de muitas reuniões em Porto Alegre enquanto voluntário. Mas assim, todos os filiados do Novo tem, sei lá, aqui em Passo Fundo tem... Passam por uma triagem. Passam por uma triagem. Essa triagem tem que tipo de pergunta exatamente? O que sabe os critérios? Não, na verdade é tudo online. Tipo o Gesael, tu acha que ele passaria? Eu acho que não. O nome dele vai ficar... Quando tu te filia lá no Novo, teu nome fica, acho que 4 dias no Espaço Novo. E aí os filiados, que são os fiscais, que são a mão de obra do Novo, vão poder estar acessando todo dia lá no Espaço Novo para ver os nomes das pessoas. Se tiver de alguma forma uma necessidade de impugnação, o filiado vai lá, impugna e dá brevemente quais são os motivos da sua impugnação. E aí o cara que se filiou vai ter oportunidade de responder aquela impugnação. Mas é mais ou menos assim. Me diz uma coisa, voltando um pouquinho na questão anterior da montagem de um diretório, a presença física do partido na cidade. Parece para mim que a questão é muito eleitoral. Assim, eu não vou montar se eu não concorrer. Será que não é uma coisa meio contraditória? Porque é um partido novo, né? Desculpa o trocadilho, né? Mas é um partido novo que precisa explicar essas novidades, esse novo jeito de pensar, e só quer montar estruturas para concorrer. Será que não deveria, numa cidade como Passo Fundo, com 200 mil habitantes, ter uma sala bonita, com uma sala de aula, levar as pessoas lá para dentro, dar palestras, colocar material, ensinar as pessoas, ir para os bairros, chamar gente para esse local, trabalhar de uma forma mais
cultural, assim, ensinando as pessoas a ideia do novo. Porque a apresentação do novo na cidade sempre é aquela história do montam uma barraquinha, primeiro explica o novo, né, que é um partido novo, né, mas o que é isso? Não, o nome do partido é novo e é um partido novo. Aí começa aquela coisa toda de explicar, todo mundo de laranja, e evidenciam bastante que são voluntários e tudo. Sim. Tem muito esforço para divulgar o partido, mas eu acho que fica faltando um pouco a questão ideológica. Está concorrendo com partidos que aceitam qualquer um, que entram nas vilas, que prometem mundos e fundos para as pessoas. Esses caras estão com um desempenho bem melhor que o Novo, porque eles têm uma estratégia bem mais popular. Acho que já passou da hora do Novo abrir essas estruturas nas cidades, gastar alguma grana com isso, melhorar essa comunicação com o povo, sair um pouco da internet. Eu acho que não é necessário ter um diretório físico para a gente conversar com o povo. Só te interrompendo, é uma crítica que eu faço para todos os partidos. Sim. Não, eu acho que é uma baita pergunta. Eu já falei, inclusive, para um pessoal, não vou falar o partido em especial, porque é para todos, né? Tem partido aqui que só abre em época de eleição. Eles têm a sede física, né? Se tu passar ali na frente, está fechado, não tem nada dentro. Sim. No máximo fazem um encontro CTG, vez que outra, quando está muito perto da eleição. Então é pior do que o Novo. O Novo não tem, né? Por que não tem? Esses caras têm estrutura, têm salas da palestra, tem fundo partidário e não fazem nada, absolutamente nada. Estão vendo os outros caras aí passando na frente e só abrem na época de eleição. Aí na época de eleição passar um monte de tinta na parede, distribui panfletinho, aí o partido acorda. Né? Sim. Então, é para todo mundo e para vocês muito mais. Aí, a pergunta é boa. Eu acho que a gente não precisa ter um diretório físico para estar conversando com as pessoas. O Novo é um partido que está tentando modernizar a política e eu acho que a gente está conseguindo fazer isso. A gente conversa muito, a gente tem grupo de WhatsApp, tem Facebook, página de apoiadores aqui em Passo Fundo, @Novo Passo Fundo. E sempre que tu tiver alguma dúvida, alguém tiver dúvida, perguntar lá, a gente demora um pouquinho, mas responde. A questão do Novo tá, eu acho que nas tuas palavras tu colocou que a gente tá um pouquinho atrás, que não teve um sucesso tão grande quanto os outros. Não sei se foi bem isso que tu falou. Em relação a todo o resto, né? Sim, mas assim, na nossa primeira eleição nacional... Nossa eleitoral, no caso. Sim. E eu vejo de uma forma diferente. A nossa primeira eleição nacional, que foi em 2018, a gente teve a melhor estreia de um partido em eleições nacionais. A gente elegeu um governador do segundo maior colégio eleitoral do Brasil, o Zema, 8 federais e 12 estaduais. Temos mais 4 vereadores, né? Foi da primeira eleição lá municipal. E basta dizer que foi a melhor estreia de um partido. Então a gente teve excelentes números. E a gente, ao contrário desses exemplos que tu deu, que em época eleitoral o cara vai lá, dá uma pintadinha na fachada e começa a entregar panfleto, o nosso foco é no longo prazo. Então, assim, a gente vem fazendo o Novo na Rua, que é o nosso panfletaço, a gente faz, a ideia é fazer ao longo de todos os anos. A gente fez o ano passado muito, a gente fez em 2017. Esse ano, que não é um ano eleitoral, a gente vai fazer. Isso está inclusive nas metas lá para cidades que vão participar. A cidade tem que estar construída de baixo. O Novo tem que ter um grupo sólido de voluntários e de apoiadores, porque senão não faz sentido, sem ter toda aquela grana do fundo eleitoral para gastar, a gente lançar a candidatura simplesmente para preencher um espaço. Então a ideia é fazer sempre, mas claro, a gente Passo Fundo, agora a gente deu um boom no número de filiados, mas eu posso te dizer que te acostume com o Novo, que tu vai ver seguidamente nos sábados ali na Praça da Cuia, a gente vai estar por ali conversando sobre o Novo, tomando mate. A diferença que eu vejo de estratégia é que tu fala que a gente não vai concorrer só para concorrer, mais ou menos isso que tu disse, né? O PSOL faz exatamente o contrário. Eles concorrem só por concorrer, para levar sempre a palavra do PSOL para as eleições. Eles fazem aquela participação folclórica até nas eleições, ficam gritando algum lema que nem tem a ver com a eleição municipal, mas estão ali, aproveitando aquele espacinho da televisão para manter vivo ali aquela política. Agradeço o elogio, tu nos colocar longe do pessoal. Estou falando de questão de estratégia, né? Os caras sabem que não vão ganhar e colocam a candidatura, aproveitam aquele espaço que tem para. É interessante esse ponto, se vocês me permitirem abordar isso. O pessoal tem fundo partidário.
O ano passado foi 1,7 o fundo eleitoral, fora o partidário, esse ano está 927 milhões, então o ano passado a gente teve mais de 2,2 bi e meio de reais, que foi próximo, inclusive maior a verba do que aquela contingenciamento na educação. Então, assim, a gente reclama que tem muito partido no Brasil, tem tanta gente fazendo campanha, de onde vem esse dinheiro? Dos nossos impostos. Fundo eleitoral e partidário não deveria existir. Bem que aquele negócio é tão ruim, tão VHS do pessoal, dos outros, que acham que nem gastaram nenhum dinheiro. Mas assim, para não esticar muito, eu vou até fazer uma pergunta depois, mas eu vou acabar encaixando nessa e te liberar para os meus colegas aqui. Mas o PSOL tem estrutura de DCE também junto. É quase injusto. Tem universidades que... Com certeza. Bota a PSTU, então, um exemplo. Mas PSTU, essas siglas menores aí, até o PT, quando estudei na PUC, na URGS, em Porto Alegre, lá era assim, não via ninguém do PSDB lá, ou do Novo. Então, mas no espaço, aproveitando toda a pois oportunidade que tem. Eles acabam tomando esses espaços aí. Olha só, então, embora não use estrutura diretamente, como o DCE está sendo usado pelo PSOL, mas é indiretamente, porque é um que se elege, tá aí nessas eleições de universidades, e óbvio que ocupa a estrutura. Eu vou dizer uma coisa que é esquisita, né? Depois da eleição para governo do estado aqui, eu não ouvi de uma, nem de 10, nem de 100 também não, né? Mas várias pessoas me disseram que o Matheus Bandeira era o melhor candidato, o mais preparado, o cara que deveria ganhar, mas depois do mas elas não sabem explicar por que não ganhou, né? Então, tem um partido, conseguiu levar um cara bom para lá, tem várias pessoas dizendo que era o melhor cara. O Amoedo falaram coisa parecida também, muita gente. O Amoedo menos, né? Mas eu ouvi muito do Bandeira, com certeza, né? Até porque não tem essa aproximação tanto com o Amoedo aqui, né? Era o cara, o Matheus era mais próximo. Então, será que não é um pouco disso que eu... Tá, mas o Amoedo, tu achou um bom candidato a presidente? Tu confiaria no Amoedo para votar em ele a presidente? É isso, José. Eu tô perguntando, nem pro convidado. Sinceramente, eu sempre achei o Amoedo ou o Novo, por pressão da população, da classe política, do pessoal que vive a política, ele faltou definir algumas coisas. Eu vou fazer isso assim, porque ele sempre deixou o problema econômico e político acima de tudo. Mas é claro, o discurso do Amoedo, na minha opinião, da época das eleições, foi mais ou menos o que o Centrão está fazendo hoje. Claro que eu estou exagerando no vínculo, mas também me pareceu uma coisa... a impressão que a gente tem quando via assim que era... identidade com várias causas dos eleitores. Ele, não, isso aqui eu não quero discutir. Assim, algumas coisas assim. Isso eu não vou discutir porque o importante é isso aqui. Então, faltou esse balaio de causas ideológicas, identificar com eleitores, senão fica só aquele negócio sou um novo partido, vou fazer diferente, confia em mim. Eu acho que ele perdeu muita conexão com o eleitorado por isso. Mas vamos voltar aqui eu quero que ele Não, mas ele pode responder também, porque eu fiz um ataque ao partido. Qual foi o problema do Matheus Bandeira? E depois a gente tem um outro problema, eleitoral primeiro. Por que ele não foi bem na eleição? O que faltou para conectar com o eleitorado? E como é que foi a saída do Bandeira? Teve aquele manifesto, aquela carta, várias pessoas do Novo ali dizendo que estavam insatisfeitas e tudo. Então foi, assim, paradoxal. O cara vai bem, depois sai de novo. Eu acho que a gente enfrentou algumas dificuldades na campanha com o Matheus, similares ao que a gente enfrentou com o Amoedo. O Matheus era um nome desconhecido do grande público. A gente procurou, para o candidato ao governo, assim como procura nos outros, primeiro, o cara ser alinhado com os valores do Novo, ser um bom candidato, para depois ver se o cara é conhecido ou é uma celebridade ou coisa assim. Então a gente achou que o Matheus era um bom candidato. Eu particularmente acho que ele era um excepcional candidato, melhor disparado aqui no Rio Grande do Sul. Também acho que o Amoedo era o melhor candidato à presidência, mas a gente enfrentou esse desconhecimento do grande público contra nomes bem conhecidos no Rio Grande do Sul. A gente não conseguiu alcançar aquele patamar para participar do debate. Faltou o Zema. Faltou. O Zema teve algumas questões diferentes. O Zema, por exemplo, ele tem 300, se eu não me engano, 300 lojas Zema no interior de Minas. Então o Zema, todo mundo conhece ele lá.
Lá ele tava PSDB bem queimado, PSDB do Aécio e PT, os dois nomes que estavam aparecendo bastante em Minas Gerais. E o outro nome diferente era o Zema, já com esse sobrenome bem conhecido em Minas, e acabou ele conseguindo participar dos debates. Eu acho que se o Matheus participasse dos debates dos principais da TV aberta, que ainda faz muita diferença, a gente teria uma chance bem maior de, quem sabe, ir para o segundo turno. E aí, quando o pessoal acredita que é possível, porque a gente tem muito aquela batalha retórica do voto útil, né? O pessoal usa essa ferramenta retórica de dizer, não, esse aqui tem chance, aquele ali não. Isso é mais um mecanismo para perpetuar os mesmos lá. Então, assim, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul a gente enfrentou essa dificuldade com o Matheus, ele ser desconhecido do grande público, ser um nome relativamente novo, não conseguimos ir para os debates. Eu acho que se ele fosse para o debate ele ia ir, tanto que nos debates que não foram televisionados, mais no início da campanha, ele foi muitíssimo bem. Ele teve um bom momento naquele debate que ele brigou com o Leite, dizendo que o Leite mentiroso ou coisa parecida, chamou ele para ajudar. O Leite, o Matheus prestou uma consultoria pro Leite lá em Pelotas, e ao que me conta, se eu não me engano, ele negou ali no debate, e o Matheus contraditou essa informação. Na Bahia, acho que foi o debate. Eu não lembro qual foi, eu não lembro. Mas hoje a gente está vendo que o Leite também não é tudo aquilo que, inclusive, tem umas coisas um pouco frontais ao que ele disse na campanha, parece que está fazendo o contrário agora. Mas aqui a gente avisou antes. Desde o início a gente estava avisando que não vai atrás. Ninguém ouviu a gente, né? Eu também avisei, falei bastante disso. E a saída do Matheus, eu acho, falei para ele, inclusive, eu criei uma amizade com o Matheus, eu acho que ele é um cara, além da questão profissional, ele é um cara capacitadíssimo, muito bom, como pessoa eu gosto muito dele. E eu falei para ele quando ele saiu, eu disse, lamento muito, gostaria muito que tu ficasse. Eu acho que o Novo perdeu uma grande figura, e eu acho que o Matheus perdeu também de não continuar no Novo. Mas eu entendo, eu sou um liberal, respeito a opinião dos outros, eu acho que se ele achou que estava no momento de sair, nada mais justo que sair. A questão foi a estratégia eleitoral para 2020. Algumas coisas, o Matheus, teve um momento ali que ele saiu, teve uma carta de desfiliação ali que, ao que me consta, naquele mês foram 13 pessoas que saíram, que assinaram aquela carta, acho que foram 13, mas não foi nem 20. Uma delas foi o Matheus, e naquele mês a gente teve 400 e poucas filiações. Então, na balança, a gente teve um saldo bem positivo. Mas o Matheus, ele não concordou com a questão essa questão das metas de filiação, de não ter em mais cidades. Eu entendo a oposição do Matheus, mas eu concordo que a gente precisa ter uma preocupação em crescer de forma orgânica e sustentável. Então, se a gente abrir para muitas cidades e não estiver conseguindo acompanhar isso, a gente corre um risco muito grande de... Então a discussão acabou sendo mais administrativa do que política com ele? Eu imagino que sim, eu imagino que sim. Mas o Matheus, ele fez uma carta lá quando saiu, falou dos motivos, ele falou, gosto muito do Novo, não vou me filiar em nenhum partido, até agora não o fez. Acho que ele não se encaixaria nos demais partidos que a gente tem aí, porque a visão do Matheus é muito alinhada com a do Novo, e é um cara que não admite... especialmente no que não era econômico. Na área econômica a gente tinha algo muito parecido com o Bolsonaro, porque ele tem uma equipe muito boa, do Paulo Guedes, e todo mundo está lá junto com ele. Fora isso, a gente tem algumas divergências em como ele vê a política. A partir do momento que o Bolsonaro é o nosso presidente, não faz absolutamente sentido nenhum a gente ficar criando picuinhas. O Bolsonaro, a gente está
apoiando totalmente a reforma da Previdência, a gente apoia uma reforma tributária ampla. Essas pautas importantes para o Brasil a gente apoia. A gente viu lá que tem o Tony, não lembro qual o deputado lá, um sindicalista que disse que nós precisamos passar uma reforma desidratada, porque senão o Bolsonaro vai se reeleger. A gente pensa totalmente contrário disso. Nós vamos fazer toda a força para passar essas pautas importantes para o Brasil. Isso o João Amoedo já falou, o Marcelo falou, o Paulo Ganimi, que é outro deputado federal nosso, falou: vou fazer toda a força para que isso passe. E se o Bolsonaro se reeleger em 2022 no primeiro turno, não tem problema. Porque eu acho que a gente precisa mudar essa cultura política de defender só o meu. Pô, eu preciso me reeleger, então eu vou queimar aquele cara, que é o que a gente está vendo muita gente fazer aqui no Brasil, especialmente na Câmara Federal. Acho que a pauta econômica a gente apoia quase que totalmente a pauta do Bolsonaro. Eu, particularmente, muitas pessoas do Novo, a gente acha que o Bolsonaro podia ajudar um pouco mais, por toda a popularidade que tem, ajudar um pouco mais, especialmente na reforma da Previdência, que é a primeira batalha mais importante que a gente tem agora, usar a popularidade dele para explicar tudo isso para o povo e conseguir um apoio maior. Nisso eu acho que ele podia fazer diferente, mas o ministério dele, acho que o Moro é um excelente ministro, o Guedes e a turma da área econômica são nomes ótimos. Talvez muitos estariam no Ministério do Novo, do pessoal da área econômica. Muitos outros ministros eu acho que são, e já vi inclusive o Christian Lobauer, que foi nosso candidato à vice-presidência, falando bem do Ministério do Moro. Alguns a gente não concorda, acho que deveria ser diferente, mas na pauta econômica apoiamos quase que na totalidade. E o momento é de a gente focar no que é importante, no que é essencial, organizar essas contas, porque o Brasil, se continuar assim, se a Previdência não for reformada, dentro em breve, toda a arrecadação de impostos no Brasil vai ser com aposentadorias. Posso fazer a pergunta? Deixa só eu fazer a pergunta do espectador. Eu vou César. reclamar com a Dona Marisa, que tu nunca me deixa falar. Dona Marisa ainda mais tem que chamar hoje é do atenção. aniversário, né? Fica aqui os nossos parabéns ao vivo. Muito obrigado. Nosso querido César. Tá bem, obrigado. Já passo a palavra, tá, César? Olha só, a Juliana Ângelo pergunta. Juliana, inclusive, que é a esposa aqui do nosso namorada. César. Um beijo, Juliana, pra você, a mamãe do ano. Olha só, pede para ele falar mais sobre posicionamentos do partido em relação ao conceito coletivista. O que eles pretendem propor como campanha para as eleições de 2020? É a pergunta da Juliana. Se eu entendi a pergunta da Juliana, de coletivismo, a gente acha que esse é um grande mal. A gente tem um cara que é um expoente dentro do Novo lá, que é o Roberto Rachevski. Sugiro que sigam o Rachevski no Facebook. Ele é um cara totalmente anticoletivista. A gente acha que o cidadão deveria ser a nossa maior preocupação. A menor minoria é o indivíduo. Preocupando-se com o indivíduo, a gente vai estar contemplando todo mundo. O coletivo mais atrapalha do que ajuda. A gente pensar em, por exemplo, mala grátis no avião, a gente está pensando no coletivo. Mas isso acaba onerando quem? Quem não está carregando uma mala. Então, eu acho que a gente tem que pensar mais no indivíduo do que nessas políticas coletivistas que são realmente o atraso e que em algum ponto unem aquela direita nacionalista, coletivista, aproximam um pouco da esquerda. Esse coletivismo realmente eu acho que é algo muito negativo que a gente tem que informar a população para mudar e a gente começar a focar mais no indivíduo mesmo e respeitar e proteger os direitos individuais. E aí a gente vai estar respeitando todo mundo. O que seria uma política liberal na área da educação, por exemplo? Que a nossa educação hoje, ela se tem aquele senso que o Estado é o grande gestor do sistema educacional, né? O que seria uma política liberal dentro desse sistema? O Estado, dá para dar um exemplo bem nosso aqui no Rio Grande do Sul.
no Rio Grande do Sul, a nossa nota no IDEB, comparando a educação pública com a privada. Educação pública por aluno custa R$ 799 por mês e a nota é 3,2. Na privada, a média de custo é R$ 636 e a nota do IDEB é 5,8. Faz sentido. 2 pontos. Faz sentido tu custar 800 mensal e ter uma nota 3,2, se tu tem a alternativa de custar 630 e ter uma nota 5,8, quase o dobro. Então isso é gestão. O público, o incentivo no ambiente público é perverso. O incentivo no ambiente privado é atender o teu cliente. Então, passou da hora da gente repensar, principalmente a educação, que vai formar o futuro do Brasil, porque a gente, no fundo, vou usar um termo do Rachevsky, que foi o cara que desenhou as políticas públicas de educação no plano de governo do Matheus Bandeira. Ele falou em apartheid educacional. Nós estamos relegando as nossas crianças, as crianças gaúchas, um nível bem abaixo de de crianças que estão estudando na escola privada. E no fundo, o custo, se fosse entregue uma bolsa ou um voucher para a família, seria menor na escola privada, com um resultado maior. E aí quando tu, na educação básica, tu entrega esse resultado, esse IDEB aí, pífio, terrível, com custo ainda maior, e ao mesmo tempo as famílias que têm condição de pagar uma educação privada, quem é que vai chegar lá na universidade pública gratuita? Será que são os menores, as crianças que estudaram num colégio público com essa qualidade terrível? Ou será que vão ser as crianças que a família teve uma condição melhor para estudar numa escola privada? Então, no fundo, o que acontece? Quando tu direciona o dinheiro da educação para a universidade, tu tá deixando a criança estudar numa escola com qualidade inferior, e as pessoas que têm um poder financeiro, um potencial financeiro maior, vão conseguir passar no vestibular e ocupar aquelas vagas da universidade gratuita. Ou seja, o mais rico está indo para a universidade gratuita, enquanto o mais pobre está sendo relegado a essa condição de subeducação. Eu acho que toda educação brasileira, se tu for parar para pensar, ela, no geral, não é boa em nada. Até mesmo nas universidades federais não se tem um nível bem melhor comparado. E eu sei porque eu já apliquei prova em privada, até na federal já, e pelas respostas ali é basicamente a mesma coisa. Agora, isso que você falou é interessante. Agora, nós temos uma cultura ainda de pensar que um tipo de estratégia assim seria inaceitável, né? E será que não... Eu me pergunto, me dá uma tristeza da gente não ter percebido isso ainda. A educação das crianças pobres gaúchas é uma subeducação. Mas não só da pobre. Sim. No geral, a gente, mesmo com essa nota que a gente tem aí do INDEB que você falou, ela não é uma nota satisfatória, sabe? Não, porque levando em consideração o Brasil inteiro como média, nós temos uma das piores educações mundiais. Mas te deixando numa encruzilhada que todo mundo nesse IDEB, momento eu sou liberal na economia e conservador dos costumes. Eu acho péssimo essa história. Mas se um prefeito do Novo conseguisse diminuir pela metade as vagas da rede escolar municipal e desse voucher para os alunos, para os pais pagarem a escola, qual seria a preocupação do gestor do Novo com o conteúdo dessas escolas? Eu posso pegar e colocar, eu tenho dinheiro, vou construir uma escola
vou pegar esses alunos que vão pagar com o dinheiro do governo, mas a escola é minha, a educação, eu vou decidir o que eu vou dizer, e lá dentro eu vou dizer, Não. hipoteticamente. A educação no Brasil, ela é de cima para baixo. Eu sei, mas deixa eu concluir primeiro. Não, mas é porque tu tá numa hipótese que não tem cabimento, José. Como é que tu vai controlar o conteúdo? Expanda o pensamento. O gestor do novo vai se preocupar com o conteúdo de dentro da escola ou vai só se preocupar em pagar essa escola? Primeiro lá dentro vão dizer que o Che Guevara é herói e o novo vai dizer, não, eu só dei o dinheiro se ralem. Primeiro eu quero opção de vocês. Ressaltar que eu estou fazendo uma comparação de números da escola pública, da escola privada, e há uma evidente diferença na gestão desses dois modelos. Mas é claro que a gente precisa, se um dia for decidido por fazer essa transição para o modelo melhor, a gente tem uma estrutura de escolas e funcionalismo público que precisa ser respeitado, e é claro que a transição vai ser feita de uma forma gradual e que... Vou te dar um exemplo, tem uma escola particular de Passo Fundo que queria abolir o Dia dos Pais, para não ofender outro lá tá querendo colocar fluidez de gênero nas crianças. E aí, como é que fica? Eu vou te dizer uma coisa, José, vou colocar aqui um questionamento para te pensar comigo. Quem é o maior interessado na educação de uma criança? Deveria ser o pai. É o pai. O pai e a mãe, os responsáveis. Eu acho que ninguém melhor... Será que um burocrata lá em Brasília fiscaliza melhor ou decide melhor qual o rumo, qual o melhor para uma criança aqui no interior de Passo Fundo? Será que o MEC tem que ter essa mão tão grande sobre toda a educação? Ou será que o pai não vai, o pai e a mãe não vão fiscalizar melhor? O ser humano é movido a incentivos. Então, quem é que tem um incentivo para cuidar da educação da criança, se não o pai e a mãe? E outra coisa, o MEC já responde a políticas educacionais que são impostas pela própria ONU, né? Metas educacionais que de um órgão acima do MEC. Então, imagina essa dificuldade de Brasília chegar no interior, imagina de... Eu acho que não faz sentido um burocrata estar decidindo a nossa vida. Eu acho que o melhor modelo é o pai e a mãe fiscalizarem. Nós estivemos... Então, a resposta à minha pergunta... Não, é só um minuto. A resposta à minha pergunta é que o gestor do novo paga a escola para os pais, dá o voucher, mas a escola tem liberdade para... Eu acho que a exigência deve ser... nós vamos pagar, custa a média das privadas 630, vou dar um exemplo aqui. Vamos lá, então, vamos pagar 550 para a escola privada educada e voucher, e precisa ter um mecanismo para auferir os resultados, seja o IDEB ou implementar novos mecanismos para isso. E eu acho que se o MEC tiver a mão sobre a educação, precisa ser algo focado a gente precisa pensar no básico. As crianças estão sem saber fazer conta, sem saber entender um texto de um parágrafo. Eu acho que o MEC tem poder demais, mas precisamos ter mecanismos para auferir essa qualidade na educação, né? Então, um IDEB, alguma coisa assim, precisa ter para isso. E até veja por uma questão de política pública, eu não sei como é que isso seria feito no Brasil exatamente. Mas quando eles querem fazer uma mudança, eles já querem aplicar a mudança em todo o território nacional. Agora, por que não pega umas cidades e procura fazer faz uma tentativa, né, por um tempo, ver se esse modelo está certo e apresenta esses dados depois para a população? E aí, vamos trazer para Passo Fundo, se a gente pega aqui e faz coloca uma escola gerida... Escola modelo, por exemplo, né? De forma privada. E aí, com certeza, vai ter muita dificuldade com o sindicato e tal. Mas a partir do momento que tu coloca uma escola e ela começa a funcionar e tu vê os resultados, se forem bons, será que os pais das crianças não vão começar a fortalecer essa iniciativa de dizer, vamos fazer fila para ver quem vai conseguir matricular o seu filho naquela escola? Eu acho que isso seria, a minha opinião é que seria meio automático e natural, esse crescimento desse modelo. E automaticamente, pela concorrência, por esse mercado,
está exigindo, a própria escola pública também ia melhorar. Hoje, será que a escola pública é preocupada em alcançar, melhorar o IDEB? Será que a gente está preocupando? A gente está gastando bastante e não está tendo resultado quase nenhum. A escola pública, pelo menos estadual, já é uma fábrica de lamentações. Tá Porto Alegre, manter lamentação, às vezes. Se a gente for ver as capitais, Porto Alegre tem o maior gasto por aluno do Brasil e tem a 15ª nota entre as capitais. Então a gente está gerindo muito mal. E sempre uma resposta que é pronta, dada para a educação, é nós temos que aumentar o volume de investimentos, mas eu sempre comento, os primeiros artigos que eu escrevi, por exemplo, para a Locus foram nessa área, então alguma coisa eu pesquisei aqui, você pode duplicar o investimento da educação estadual aqui, que o resultado vai ser... vai ser irrisório. A gente tem no Brasil assim, 6% da receita com educação. Em outros países, a maioria está abaixo, tem 5, 4. Então não é pouco dinheiro, tem muito dinheiro. O que falta é gestão. E gestão, como que a gente melhora? Vamos ver indicadores. Vamos premiar o mérito. No Rio Grande do Sul, especialmente, não é assim que a educação funciona. E eu acho que está na hora de a gente começar a olhar a educação. E não simplesmente, eu vou ressaltar que a minha mãe é professora estadual aposentada aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente tem que se preocupar com o aluno e não em primeiro lugar com o professor. É o que eu tenho visto aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, a primeira preocupação é, mas e o professor isso, o professor aquilo, mas e o aluno? Não é o aluno que tem que estar com uma nota melhor, ser preparado para o mundo? Senão a gente vai acabar formando pessoas lá e aí vem aquilo que eu estava falando antes. 75%, se eu não me engano, ou sei lá, 70% da verba brasileira em educação está em universidades. Mas será que a gente não tem que pensar na escola primária, no primeiro grau, para formar pessoas com uma capacidade de buscar a felicidade como julgarem adequado? Ou será que nós vamos botar 70% lá nas universidades para formar engenheiros que estão dirigindo Uber? E para quem é que foram as maiores empresas que receberam a grana do FIES lá? Aquela Croton, eu lembro que foi uma. Coincidentemente, o cara, um dos maiores acionistas da Croton, emprestava o jatinho dele pro Lula, um pouquinho antes de ser preso. Então tudo tem uma interligação que a gente no superficial não vê. Eu acho, para mim, eu sei que o pensamento do Novo todo, já vi várias vezes o Amoedo falando disso, é assim, a gente tem que focar, não é 2/3 na universidade, tem que ser 2/3 no primário, na educação básica. Nitidamente, a partir do governo Lula, o ensino superior se tornou um negócio. E a qualidade? Não, será que? Com certeza caiu. Então a gente está formando engenheiro para dirigir o... Sim, exatamente. Piero, nós temos mais interação aqui do público e eu vou te perguntar o que o Adriano Benetti aqui nos questionou. O que o Novo pensa sobre as estatais e a privatização? O Novo pensa que o público não faz quase nada bem. Então, se a gente já não faz quase nada bem e foca em 40 coisas, nós temos hoje no Brasil 418, se não me engano, estatais. A gente perfura posto de petróleo, a gente aqui no Rio Grande do Sul tem mineradora, tem todo tipo de empresa. E que no fundo são cabides de emprego. São para atrair aliados políticos de quem está no poder naquele momento. Então, assim, o público devia ser focado em justiça, fronteira, segurança, educação e saúde. E mesmo assim, a educação e a saúde, a gente não precisa construir, por exemplo, não precisa construir um hospital, fazer concurso público para enfermeiro e para médico. Porque a gente sabe que isso não funciona. Vamos fazer, usando o exemplo lá do Bolsa Família, que é algo que a gente acha que é importante, é necessário, mas o governo não fez licitação para construir supermercado, não fez concurso público para empacotador. Entregou o dinheiro, é a forma quase de um voucher para educação, uma bolsa de estudos para educação.
E as pessoas vão lá e compram e a gente acaba usando o mercado, a concorrência, para melhorar aquilo, porque tu entrega o dinheiro e a pessoa compra onde quer. Então a gente acha que o foco deve ser nisso: segurança, saúde e educação. E na área de saúde e educação, não necessariamente que a gente precisa fazer tudo com concurso ou com licitação para construção, não precisa ser público, pode ser privado, e os números dizem que o privado funciona melhor. Muito bem, está respondida a pergunta aí do Adriano. Se você tiver mais alguma pergunta para fazer, deixa aí pra gente. A gente já está se encaminhando para o final, mas eu tenho que te questionar mais uma coisa aqui. Piero, olha só, na nossa cidade aqui em Passo Fundo foram aprovados vários projetos muito polêmicos. Inclusive a gente trouxe aqui alguns vereadores para comentar sobre eles, enfim, os meninos aqui escrevem artigos. E eu vou te perguntar, são 5, Sim. Tá? Como que um vereador do Novo se posicionaria em relação a estes projetos de leis aqui da nossa cidade de Passo Fundo? Sim. Tá? Primeiro, proibição de compra e uso de foguetes e fogos de artifício. Eu acho que isso atrapalha o mercado de Passo Fundo, atrapalha o mercado de emprego também. E quem quiser soltar foguete vai comprar em Marau ou em Carazinho, numa cidade vizinha. Faz sentido, será? Eu entendo que o pessoal, alguns se preocupam, por exemplo, com animais de estimação, barulho. Mas viver em sociedade exige que a gente ature algumas coisas. Será que, por exemplo, a gente vai ter pessoas para fiscalizar quem soltou fogos de artifício? E daí, vamos penalizar como? Qual é o custo disso? Eu acho que não faz sentido, porque quem quiser soltar fogos de artifício vai comprar numa cidade vizinha. Ok, então o vereador do Novo votaria muito provavelmente contra esse projeto. Muito provavelmente contra. Aumento do IPTU através da revisão do valor venal dos imóveis. Isso é um tema que está em todas as cidades do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul. A gente tá vendo a prefeitura colocar esse aumento de impostos. Eles trazem o nome de justiça tributária, quando no fundo é um simples aumento de impostos. Porque se a gente olhar o global, a arrecadação global do IPTU sempre vai ter um bom aumento. E quando tu aumenta a arrecadação do IPTU, tu está sinalizando que não é na despesa que tu vai controlar o teu problema de caixa. Então, em vez do prefeito lá diminuir os custos, ele quer aumentar a receita. E esse dinheiro sempre vai sair do bolso do cidadão. Então, tem um exemplo lá de Porto Alegre, que também o Marquesan já no primeiro ano trouxe essa ideia de vamos fazer justiça tributária, muitos estão pagando menos e outros estão pagando mais. Bom, então o Camozato foi contra, conseguiu jogar 3 anos para frente esse aumento do IPTU, fez uma poupança para o cidadão de Porto Alegre em torno de 900 milhões de reais, se não me engano, vai dar em 3 anos a poupança, e ele tentou aumentar dizendo que era justiça tributária. Mas se a arrecadação global está aumentando, isso não é justiça tributária, isso aumenta impostos. Então o que o Camozato propôs? É justiça tributária? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um limite da arrecadação do ano passado, corrigido lá, chegou naquele limite, todas as pessoas vão ter desconto. E aí tu acha que tem o fulaninho lá que está pagando 100 e devia pagar 1.000 e o outro está pagando 400 e devia ser 200, todo mundo vai ser contemplado por isso. E quando chegou no limite da arrecadação do ano passado, a gente dá um desconto para todo mundo. Isso seria justiça tributária. Será que o Marquesan quis? Não quis. Então, com certeza, sem dúvida, um vereador do Novo votaria contra esse aumento e brigaria muito, como o Camozato brigou lá por 3 anos, 2 anos e pouco, para não aumentar em Porto Alegre. E a gente vai ver um aumento, se eu não me engano, em torno de 280 milhões de reais para o ano que vem. Com certeza, todo habitante de Porto Alegre vai sentir muito no bolso. E aqui em Passo Fundo também, né? A lei da proibição dos canudinhos de plástico. Isso é eu acho que parece piada. Um canudinho de plástico, se a gente for olhar lá no detalhe, o canudinho de plástico tem um peso X. Se tu parar de usar canudo, tu começa a usar copo plástico, que pesa o dobro ou mais que o dobro. Então tu acaba usando mais plástico ainda. A alternativa do canudinho de plástico é um outro canudinho biodegradável que é muitíssimo mais caro, que vai acabar
onerando o cidadão. E a questão de, mas isso está poluindo o mar. Tem um dado que 90% da poluição dos oceanos em relação a plásticos vem de 8 ou 9 rios lá na Ásia, que despejam 90% do plástico que está nos oceanos do mundo todo. Então, assim, não faz sentido. O canudinho aqui de Passo Fundo não está matando nenhuma tartaruga. Então, o pessoal pode ficar tranquilo. Isso existe lá na Ásia, alguns rios que estão jogando 80 ou 90% do plástico mundial está lá. E não vai ser o canudinho aqui que vai prejudicar. E normalmente esse tipo de ideia com bom, que parece que tem bons olhos, aí acaba tendo um resultado contrário, que é encarecer e não vai ajudar em nada as tartarugas e nem o mar. A Ásia se livra fácil dos problemas, né? Joga no rio e o vereador de Passo Fundo vai salvar a Ásia. Eu posso mandar esse dado depois para vocês colocarem. Interessante. Tá certo. Olha, mais uma. A lei que proíbe beber na rua. Eu não sei qual. Eu acho que a gente tem que sempre pensar em liberdade com responsabilidade. Se o cara tá bebendo e não tá atrapalhando ninguém, faz sentido tu proibir. O cara que é, vamos dizer assim, o cidadão de bem, que tá bebendo com tranquilidade, eu acho que faz sentido. Eu não sei qual a resposta, qual o mecanismo, mas faz sentido tu punir quem tá prejudicando um terceiro. Enquanto tu não tá prejudicando alguém, não faz sentido. É a mesma coisa, eu acho que dá para fazer um paralelo com a questão da arma de fogo. Faz sentido tu proibir o cidadão que é ficha limpa, que fez um curso, que passou num psicotécnico, de não portar uma arma para defender a sua família. Eu acho que não faz sentido. Eu não sei qual é a resposta para esse problema que tem pontual em alguns locais. Eu sei que aqui de Passo Fundo tem isso, mas eu não sei se eu acho que essa não é a melhor alternativa de solução. A gente tem que dar liberdade e punir severamente quem abusa disso e atrapalha terceiros. Acho que esse é o caminho. Votaria contra também. Provavelmente sim. Acho que se demanda um pouco mais de foco em qual a solução seria, mas eu acho que o caminho é punir responsabilizar quem não respeita a liberdade do terceiro. E por último, Prefeitura dar auxílio educação ou bolsa de auxílio para atletas de diversos esportes? Eu acho que é uma causa muito boa, mas a gente precisa sempre pensar se tem em prioridades. Já que esse é o primeiro local que a gente teria que colocar o dinheiro, e a gente tem que pensar também que não existe dinheiro público. A Margaret Thatcher dizia isso: não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. Então a gente está cobrando mais imposto do cidadão, e aonde que a gente vai colocar isso? Então eu acho que seria importante ter sempre em mente isso, de que a gente está tirando dinheiro da mesa do cidadão através dos impostos. Será que isso é prioridade? A gente está com a saúde excelente, segurança está nota 10, educação também. Eu acho que valia pensar nisso. E aí sim, sempre lembrando que o dinheiro é do cidadão, decidir se isso é prioridade. Thaisa, na prática, nossos vereadores reprovaram todas essas perguntas. Todas nota zero. Ninguém vai entrar no novo. Nenhum vereador nosso pode entrar no novo. Falando nisso, voltando lá na primeira pergunta, você não precisa falar o nome, mas existe já algum nome que o Novo lançaria como candidato? Aqui em Passo Fundo? Sim. Tem alguns, dentro dos filiados a gente já tem algumas pessoas interessadas. Eu não posso dizer que o Novo lançaria, porque a gente tem o processo seletivo. Mas tem pessoas interessadas em participar do processo seletivo para vereador. A gente sempre busca dentro do grupo nomes para, quem sabe, a prefeitura.
vai ser importante, atingindo as metas, achar um nome para concorrer à prefeitura em Passo Fundo. Talvez não seja um nome muito popular, muito conhecido de todo mundo, mas alinhado com o novo. Vereadores, a gente já tem algumas pessoas interessadas em participar do processo seletivo e a gente só vai poder dizer realmente se tem candidatos depois do processo, se forem aprovados. Já explicou mais ou menos como funciona a questão de quem quer ser candidato pelo novo. Sim. Tá, mas e quando aprovam 2, 3 para prefeito, como é que fica a decisão entre os 3 que foram aprovados? Eles viram secretários depois. Né? Não, mas como é que tu vai escolher entre os 3? Assembleia. Como é que é o novo? Assembleia. A gente vai ver, se aprovar 3 candidatos para a prefeitura, Faz convenção normal, 2 candidatos, partido, convenção do municipal. Então, desse ponto para frente já é igual aos outros, então. Faz a convenção, votam os filiados. Até porque faz sentido, dentro da cidade, tu ter apoio dos voluntários. Porque no novo, como a gente tem aquela limitação financeira, a gente precisa que as pessoas comprem a ideia. Então, o Gesael e o César, os 2 passaram, acho que passariam no processo seletivo do novo. A gente vai perguntar para os filiados, quem que tu acha que seria o melhor prefeito? Sim. Quem que a gente vai apoiar com mais vigor? E aí os filiados da cidade vão decidir. Assim, na prática, eles têm 100 filiados hoje. Estão tentando. Eu acho que a gente está mais ou menos nisso. Estão tentando chegar nos 150. Tá crescendo muitíssimo. Assim, os últimos dias têm sido sensacionais. Sim. Então, se entrarem 2, 3 candidatos do novo, a gente teria aí um dia lá no Miranda, todos os filiados do novo votando para escolher um dos 3 candidatos aprovados. É isso. Se aprovar 2 ou 3, sim. Aquele mar de gente de laranja, assim. Sim, votando sim. Piero, só mais uma última pergunta, porque a gente tem que encerrar. Como o Novo vê os movimentos sociais? Aqui o espectador não especifica quais movimentos, enfim, mas de uma maneira geral. Fala do MST de uma vez, deve ser isso que o cara quer saber. Se for o MST, qual é a contribuição que o MST tem dado para o Brasil? Será que tem alguma verba pública lá financiando aquela turma? Eu acho que a gente precisa verificar bem isso e pensar se dinheiro de impostos deve ir para um movimento que é eminentemente político, que não tem nada de busca por algum tipo de justiça na questão de terras, pura massa de manobra política, especialmente do PT. Eu acho que precisa enfrentar isso com o rigor da lei. O Eduardo Leite ele recebeu o MST esses dias no gabinete. Essa eu não sabia. Sim, recebeu. No momento que o governador do estado recebe no gabinete o movimento, ele está reconhecendo que o movimento existe, é sério. Com certeza. Tudo mais. Eu acho que um governador do Novo receberia o MST no gabinete? Eu fico imaginando qual seria a pauta que eles iam querer tratar com o governador. Eu acho que não tem sentido receber. O que a gente tem visto de desapropriação de terra nas últimas décadas aí? Para que tem servido o MST? Eu acho que... A justiça no campo, não? Ô, José, o que você acha de uma lei federal... Eu não sou entrevistado. Não, eu sei, mas você é comentarista. O que você acha de uma lei federal desobrigando as pessoas a ir para a escola? Funcionaria no Brasil? Então você vai para a escola se você quiser. O que tu acha? Daria certo? Porque de uma perspectiva liberal, poderia... Olha, tem gente que diz que é o futuro isso. Não, falando sério. Você Tu com as tuas filhas, tu ia controlar para que... Olha, eu tive um problema sério com todas as minhas filhas na educação, porque eu sempre fui um pai muito presente e sempre briguei muito. As professoras das escolas das minhas filhas têm verdadeiro pavor de mim, porque eu fui lá muitas vezes brigar, né? Por conteúdo, por ações dentro da escola. Confirmando a minha tese de que o pai é o maior interessado na educação. Sim, pelo menos eu sou, né? Mas vi muitos pais que estavam nem... A escola era uma creche, às vezes para um adolescente lá de 15 anos, tá na creche pro pai, né? Estão nem aí, pô. Tem casos? Não era o meu caso. Então eu briguei muito com as minhas filhas. Em outra situação, tu vai me perguntar, se alguém te pagasse um voucher, ou se eu pudesse escolher deixá-las em casa em algumas situações, alguns anos da carreira de estudante dela. Homeschooling, talvez? Eu acho que sim, e às vezes até nada.
Até um ano sabático, de repente viajar, coisa parecida. Até pode fazer bem, porque... Falando sério, não. Sério, eu realmente não descarto a possibilidade de um dia a desobrigação total de mandar os filhos para a escola. Até o próprio Olavo de Carvalho, ele fala assim, ó, se você tenta aprender alguma coisa que você não tem o mínimo interesse, você até causa um estrago na tua inteligência. Porque você fica lutando contra uma coisa que não vai ter nenhuma utilidade para você. E, gente, olha o número de disciplinas que tem numa escola. É bem impossível você preparar um aluno para esse número de disciplinas aí. Não tem nada pior na cabeça do adolescente que um sistema onde ele deveria se respeitar muito a escola, ele conseguir enxergar que falta qualidade e responsabilidade dele. Sim, imagina. Um adolescente está vendo que não tem qualidade. Ele é rebelde por natureza. Quando ele olha aquele ambiente sem... Não é o que deveria ser, ele dobra a rebeldia. Acho que é importante a gente pensar, refletir até que ponto eles estão sendo encaixotados ali, né? Até que ponto é educação e onde é que começa uma doutrinação. Quando tem um viés ideológico muito tempo governando um país, a gente acaba indo para um lado meio de doutrinação. Sim. Esse é todo um outro programa, mas realmente a doutrinação existe e vai do prézinho até o superior. Mas o pior do que a doutrinação nesse caso, para encerrar minha participação, que a Thaisa já está aqui me olhando de cara torta, é que se você não está ensinando uma coisa útil e você está atulhando de coisas que o aluno não tem interesse, tu está durante 10 anos, 20, 15 anos causando confusão mental na cabeça do aluno. Então, que benefício que ele vai ter na vida adulta com isso? Absolutamente nada. Então, pior do que estar doutrinando, não sei se alguma coisa estaria sendo ensinada, mas essa confusão mental que tem na escola, que tá, sabe, ninguém sabe o que aprender ali, que habilidade desenvolver, e o que exatamente isso vai preparar ela para o mercado de trabalho. Nem né? que aprender, nem o que ensinar, às vezes. Nem que aprender, nem o que ensinar. Bom, a gente vai se encaminhando então para o final do programa. Tem muita interação aqui, inclusive tem uma última aqui que diz: ótimas pautas, ótimo posicionamento do coordenador Piero Pauleto da Costa. Obrigado. Tem que ver se não é do novo. Eline Dias Pereira. É brincadeira. Gente, inclusive temos aqui também um vereador que já esteve aqui, né? O vereador Luiz Miguel Chais. Ótimo debate, parabéns. Obrigada pela audiência, vereador. Obrigado. Bem, antes da gente terminar, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera, tá, Piero, e deixasse suas palavras para o eleitorado de Passo Fundo, para quem tem interesse de conhecer o Novo, para quem tem interesse de se filiar, como deve proceder. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez o espaço que vocês estão dando para o Novo, Thaisa, Gisael e César. Quero fazer um convite para o Passo Fundense para ir lá na página de apoiadores do Novo de Passo Fundo, que é @Novo Passo Fundo, para conhecer um pouco melhor o Novo, para saber como a gente pensa, para saber melhor um pouquinho do partido que não usa dinheiro público nem um centavo, que faz processo seletivo para os seus candidatos. E especialmente agora, até dia 15, a gente tem mais 11 dias aí, 10 dias, para atingir uma meta de 150 afiliados, o que é muito importante para a gente conseguir ter candidaturas a vereador e prefeito em 2020 aqui em Passo Fundo. Faço esse convite, se filie no Novo, novo.org.br/filice. São R$ 29,00 por mês de contribuição, que vão com certeza fazer Passo Fundo trazer uma política diferente aqui para Passo Fundo, e eu acho que com certeza vale muito a pena. Então convido vocês a se filiarem no Novo. Então, para se filiar no Novo, a pessoa vai lá, se inscreve no site, mas vai passar por uma triagem, não é mesmo? A gente tu entra em novo.org.br/filice, coloca teus dados lá, e aí tu vai ficar 4 dias no Espaço Novo, que é um período de impugnação para os outros filiados da cidade poderem impugnar um nome que não seja alinhado com o Novo ou algo assim. Em seguida ele já vai ter aprovação e já está afiliado ao Novo. Eu vou vender o Novo para ele. Você que quer uma alternativa para Passo Fundo, não encontra espaço nos partidos, tá aqui, ó, o Novo quer abrir em Passo Fundo, quer participar das eleições, tem 100 filiados, precisa de 150, então arranjem 50 filiados para participarem do processo. Não adianta reclamar depois.
Não adianta você. Tem gente que reclama da UPF, que só tem DCE de esquerda. É a mesma coisa da política, levanta vocês da não cadeira. fazem nada, pô. Estão sempre Isso aí, apoiando a isso esquerda. aí. Então, José. procurem um novo filhinho, depois não reclamem. Falou melhor que eu. Boa. Olha, mas tem só mais uma última pergunta, meninos. Deem licencinha só um minutinho, eles Tá estão falando difícil demais. hoje. O César, só porque é aniversário dele hoje, ele tá Eu querendo teria falar mais direito todo de mundo. falar mais. Ó, o Rodrigo Santin. Rodrigo, a gente acabou de falar sobre as leis municipais que foram aprovadas aqui. Como o novo provavelmente se posicionaria, se favorável ou contrário, tá? Mas tem uma última aqui, ó, que é no caso do projeto da lei municipal que tentou regulamentar a atividade do Uber aqui em Passo Fundo. Muito provavelmente também... Eu acho que o Uber é o mercado inovando e trazendo alternativas para o cidadão. Não faz sentido a gente punir a inovação. O Uber podia estar, não sei se está funcionando aqui em Passo Fundo, acredito que não. Poderia, deveria estar funcionando para dar mais uma alternativa para o cidadão. Uma liberdade de escolha. Se quer andar de Uber, anda. Se quer andar de táxi, anda. De ônibus. Não faz sentido a gente punir a inovação. Quase como se lá atrás os fabricantes de candeeiros fossem brigar contra o inventor da lâmpada, é mais ou menos isso. A inovação traz benefício para o indivíduo e isso a gente sempre vai defender. Tá, e respondida a sua pergunta, Rodrigo. Bem, então, quem quer se filiar ao novo, então fica o aviso do coordenador regional do partido, Piero, para que você se filie até o dia 15, né? O ideal seria até o dia 15, para que Passo Fundo em 2020 possa ter um candidato a vereador ou a prefeito representando o Partido Novo. É isso, Piero? É isso. Tá bem. Gente, eu queria agradecer demais a presença do Piero. Muito obrigada. As portas à Locos estão abertas para você, para o Partido Novo, assim quiserem retornar aqui, falar sobre. Obrigado, Thaís. Serão convidados e muito bem-vindos, tá? Obrigada, Gisael, obrigada, César, e obrigada a você que mandou o seu comentário, a sua pergunta, obrigada pela tua audiência também. Na próxima terça-feira, a gente volta ao vivo aqui no Facebook, onde o nosso vídeo fica salvo após essa live, tá bem? Então, até lá e uma boa noite para você.